Pessoal, toda caridade é uma boa obra, mas nem toda boa obra é caridade. Vamos conversar sobre isso. No capítulo 6 do Evangelho por Mateus, versículos 2, 3 e 4, o nosso amado Senhor Jesus Cristo vai nos dizer assim: Assim, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas suas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Pessoal, é difícil compreender essas palavras do nosso amado Cristo? Não é difícil, gente. É óbvio que não é difícil entender isso. Jesus, compreendendo a nossa mediocridade, sempre vai à nossa frente trazendo aquilo de que nós precisamos para um verdadeiro combate às mazelas espirituais que nós ainda carregamos. Orgulho, vaidade, egoísmo. Quando o nosso codificador Allan Kardec nos traz a máxima do espiritismo cristão fora da caridade, não há salvação, nós precisamos compreender que a caridade não é um movimento que os espíritos encarnados aqui na Terra dominam plenamente. Porque se nós dominássemos a caridade plenamente, nós não estaríamos aqui, num planeta de provas e expiações. A caridade é um movimento muito específico que se orienta a partir da plena observância dos postulados do cristianismo. Um ato só é caridoso se ele segue estritamente a palavra de Jesus Cristo. É por isso que eu comecei dizendo, toda caridade é uma boa obra, mas nem toda boa obra é caridade. Mais uma vez, a caridade é um movimento muito específico de observância estrita à palavra de Jesus Cristo. A gente precisa guardar isso. Vamos pensar junto. Você faz algo de bom, ajuda alguém, e lá no fundo surge aquela vontade que outra pessoa saiba. Aquela sensação de querer ser reconhecido, de esperar um agradecimento, de desejar que o gesto seja visto. Essa é uma reflexão honesta sobre a nossa condição espiritual atual. E aqui está o ponto a respeito do qual eu quero conversar com vocês. Essa vontade de aparecer não precisa necessariamente desvirtuar a obra, porque o que define se nós estamos evoluindo pela caridade não é simplesmente a ausência desse sentimento materialista, mas sim o que nós fazemos com ele quando ele aparece. Nós somos espíritos encarnados em corpos materiais e a carne tem as suas demandas, não nos enganemos. Orgulho, vaidade, desejo de reconhecimento, essas são as vozes da matéria dentro de nós. Elas vão falar, elas vão surgir. A questão, pessoal, é a seguinte: quando essa voz fala, nós a obedecemos ou nós a vencemos. Porque no momento em que o espírito encarnado reconhece essa vontade materialista de se mostrar na boa obra, e mesmo assim rompe com ela, com essa vontade, agindo no amor, servindo em silêncio, colocando o próximo acima da própria vaidade, nesse momento, gente, há uma vitória espiritual muito real. Há uma desmaterialização, há um brilho a mais no espírito. E aqui, pessoal, o espírito, nesse ponto da nossa conversa, vai lembrar que o espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz uma reflexão muito precisa sobre isso, quando ele diz que a vitória do bem em nós começa no instante em que nós dominamos o nosso próprio eu. Não quando o impulso deixa de existir, mas quando nós dominamos esse impulso. Essa é a diferença entre quem ainda está nas primeiras aulas do amor e de quem já compreendeu mais profundamente o espírito do Evangelho. É por isso que Jesus Cristo não diz que você não sinta vontade de aparecer. Ele não está falando sobre o que você sente, ele está falando sobre o que você faz. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isso é um convite à ação que independe da vaidade que possa estar presente no momento dessa boa obra. É um convite a romper com a matéria no momento em que ela tenta puxar o espírito para baixo. E nesse rompimento, pessoal, está
uma possibilidade de evolução, mais uma vez, muito real para todos nós. Então, gente, que nós não deixemos que o nosso espírito se paralise pela presença do sentimento materialista, porque ele vai aparecer. A nossa mediocridade espiritual garante isso. O que nós podemos fazer e o que Jesus Cristo nos convida a fazer no Evangelho é reconhecer esse sentimento quando ele surge e escolher o amor mesmo assim, apesar desse sentimento materialista, ato após ato, gesto após gesto, dia após dia, porque nesse exercício, repetindo de rompimento em rompimento, o Espírito brilha mais e a boa obra vai se tornando pouco a pouco uma caridade verdadeira. E é pela caridade, gente, que nós nos aproximamos da natureza íntima de Deus, porque, mais uma vez, fora da caridade não há salvação. E é por isso que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso roteiro, é Jesus quem traz as palavras de vida eterna, pelas quais nós somos salvos. Então percebam, fora da palavra de Jesus Cristo não há salvação. Fora da caridade, que é o postulado máximo da palavra de Jesus Cristo, não há salvação.